Deus. Querido Pai Celestial, Deus, amado Deus eterno, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento, por o Senhor existir e ter feito todas as coisas, os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há. E o Senhor Deus poderoso, não há outra além de Ti, nem em cima de Ti, nem embaixo. Só há um único Deus verdadeiro. 17:3. Santo Evangelho segundo escreveu São João. E a vida eterna é esta: que conheça a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. É a palavra de Deus. Não há outro além de Deus. Se alguém está adorando Deus feito com suas mãos, ou do pedaço de madeira, de gesso, ou de ouro, de prata, engano. Mas só há um Deus. E para nós ter a vida eterna, reconhecer Ele como único, adorar Ele como único Deus verdadeiro, ter como Senhor Ele como único verdadeiro Deus, e Jesus Cristo a quem Ele enviou. Aí nós temos a vida eterna, querido Deus. Estende esse conhecimento para todos, em nome de Jesus. Tira de nós o Deus que não existe, o Deus da confusão, o Deus da discórdia, o Deus que divide esse, não divide esse, une. Esse Deus verdadeiro dos céus e da terra, Criador, Ele deu o seu melhor por nós, Jesus Cristo justo. Glórias, Senhor Deus, estende as tuas mãos sobre nós. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas diante de Ti a cada dia. Nos ensina, Senhor, nos ensina a perdoar uns aos outros, suportarmos os outros e amarmos uns aos outros. Nos ajuda, Pai. Nos dá graça a cada dia, a cada momento da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, porque o Senhor diz nos livros antigos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor contou também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo que havia numa cidade um certo juiz, ou seja, juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse você: ainda que eu não teme a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim não volte me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardios para com Ele? Sim, Deus faz justiça na nossa casa, inclusive esta noite. Esteja, pois, atento os teus ouvindo a oração do teu servo e a oração dos teus servos, que deseja temer o teu nome, e faz prosperar-lhe hoje. Faz prosperar hoje, dá-lhes graça diante deste homem. E ele disse assim: eu era o copeiro do rei. As palavras poderosas de Neemias, filho de Acalias, depois de ter ouvido a má notícia que o povo, os seus entes queridos estavam sofrendo lá em Jerusalém, dispersos, e Jerusalém com seus
muros fendidos e suas portas consumidas pelo fogo. E diz que, ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse a Deus grande e terrível, que guarda aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite pelos filhos de Israel. E faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, porque temos pecado contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado e tudo nos corrompemos. Não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os teus juízos, que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, né? Ele diz, lembra-te, pois, da palavra que falaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, eu vos a espalhareis entre as nações e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do cabo dos céus, de lá os ajuntarei, eu trarei para o lugar que eu tenho escolhido, para ali eu fazer habitar o meu nome. Esses são o teu povo. Estou resgatado com a tua grande força, com a tua forte mão. Aí vem a oração do versículo 11. Para ali trazer, Jesus ia trazer, Deus ia trazer eles para a terra que tinha escolhido para ali fazer habitar o nome dele. E ele disse, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus servos, né? Eu faço hoje perante ti, né? E aí ele diz, e dá-lhes graça diante deste homem, o homem que ele serviu o rei. E Deus ouviu a oração de Neemias. Quando ele entrou, o rei Artaxerxes anotou que ele estava triste de rosto, que ele estava abatido de rosto, e a tristeza não era só de rosto, era de coração. Por que estás triste, Neemias? E ele disse, rei, como não estaria eu triste, sabendo da notícia de Jerusalém, os seus muros fendidos e as suas portas consumidas pelo fogo, o lugar do sepulcro dos meus pais, e o restante que está lá em grande miséria e desprezo. Como o rei não estaria eu triste? Aí ele conversa com o rei, reverenciando a Deus e o rei, seu superior, e pediu o que ele precisava, e recebeu com a grande mão de Deus através do rei. E ele veio para a sua terra. Mas tudo precisa envolver uma oração. A oração sempre está no combate dos vencedores, né? A nossa ferramenta de vitória, de guerra, é a oração, não as armas. Porque o rei Salomão deixou escrito que havia uma pequena cidade e ela foi cercada pelo rei e levantou contra aquela cidade grandes tranqueiras. E havia ali naquela grande cidade um pobre homem sábio, que ninguém dava ouvido para ele. Não dava ouvido ao que ele falava. Mas ele saiu e negociou acordo com aquele rei e livrou a cidade da guerra. Os povos de hoje não faz aliança. Manda o que tem e destrói tudo. A geração de hoje é tola, né? Quer ver o sangue derramado, mas não faz aliança. O pequeno homem, o pobre homem, ainda que ninguém dá ouvido à sua sabedoria, foi lá e negociou com aquele grande rei e livrou a sua cidade. E diz que ainda que a sabedoria do sábio que é né? Que ninguém dava ouvido as palavras daquele homem, a sabedoria dele, mas que a sabedoria do sábio deve ser ouvida e praticada. Mas ele diz, a sabedoria vale
em guerra. Mas um só pecador destrói muitos bens. E é o que acontece no dia de hoje. Falta de essência com Deus. Falta de conceito de aliança com Jesus, de crença. É preferível a destruição, Deus me livre. Se tem recurso na Bíblia mostrando que nós falamos que a ferramenta da vitória é a aliança, é ter aliança com os maus para que eles não destruam a nossa cidade, né? Mas os de hoje não querem acordo, querem ver o poder, né? Deus tem misericórdia dessa geração, tem misericórdia de nós. Somos neutros, né? Cegos para ver, surdos para ouvir e mudos para falar. Então prefere a destruição, mas não quer aliança. A aliança vem de Deus. E Jesus é a aliança. Jesus é a aliança para todo homem que crê no seu nome. Ele apazigua as tempestades. Ele apazigua as guerras. Ele apazigua as enfermidades. Ele apazigua o mar, as ondas, os ventos. Diz, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se desencadeou uma grande tempestade. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, despertaram do sono, dizendo: Senhor, socorre-nos que perecemos. E ele levantou e disse: para que temeis, homens de pouca fé? E repreendeu o vento e as ondas do mar, e seguiu sua grande bonança. Olha o que Jesus faz. Precisa alguém despertar. E os homens que estavam com ele maravilharam assim, dizendo: mas que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus. E ele está aí, irmão. Ele não quer destruição. Ele já deu a sua vida para apaziguar a destruição, para salvar os homens. Dá glória para Jesus, fazendo aliança. Aliança de fé, aliança de vida, aliança de amor e paz. E Deus livra nós. Salva as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Dá sabedoria para nós. Dá força para aqueles que estão na frente do combate. Para que eles enxerguem Jesus e façam aliança com Jesus. Para Jesus livrar a nossa terra, as nossas vidas, ó Deus. Prospera a grandeza. Visite, derrama um espírito de paz sobre o nosso Brasil. O amor, a igualdade, a paz, a salvação para o Brasil. São quase 215 milhões de pessoas. Poderosos, fortes, fracos e de nenhuma força. Os que têm tudo, os que não têm nada. Os da primeira idade são os recém-nascidos. E a segunda, a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta idade. Nos presídios, nas igrejas, nos asilos, nas casas de repouso, nos pronto-socorros, nos hospitais de São Paulo, de todo o Brasil. Deus tenha misericórdia, cura, liberte pessoas esta noite. Este é o momento da operação de Deus através da nossa fé. Cura o Brasil, liberte o Brasil e derrama sobre o Brasil o espírito da igualdade, o espírito de paz, de amor. Salva nós da destruição. Derrama o Espírito Santo sobre o Brasil, cura o Brasil, liberte o Brasil. Derrama a igualdade sobre o Brasil nesta noite, espírito de igualdade, espírito de paz e salvação para todos. Salva de extremidade a outra, o nosso Brasil, de quase 215 milhões de pessoas, os poderosos, os fortes, os fracos e nenhuma força, Deus. Liberte o Brasil. Porque o Senhor é Deus. Prospera a grandeza em nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Por causa disso, me põe de joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de com toda a família dos céus e da terra, toma o seu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estar arraigado e fundado amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conheça o amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, olha que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A gente agora na igreja foi
Glória a Deus. Você quer se salvar da ira de Deus? Receba o Senhor Jesus como teu Salvador e siga Ele constante até o fim. Você quer viver na verdade com Deus? Aceita os ensinamentos do Senhor Jesus. Você quer permanecer no grande amor de Deus? Guarda os mandamentos que o Senhor Jesus te deu. Você quer se libertar do domínio do mal? Não saia da palavra da verdade. Você quer se escapar do juízo final? Não saia da presença do Senhor Deus. Você quer ver o Senhor Deus purificar o teu coração? Você quer ser perdoado por Deus? Perdoe também o teu irmão. Você quer ter comunhão com teu irmão? Ande na luz como Jesus está. 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 Glória a Deus, aleluia, irmão. Glória a Deus, aleluia. Deus derrama o Espírito Santo sobre nós, prospera a grandeza em nossas vidas, graça, poder e autoridade. Derrama o teu Espírito sobre nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Bíblia diz que é esse a glória da igreja, por Jesus Cristo, em toda geração, para todos sempre. Amém. Amor
veio para salvar. É o amor de Jesus. Amor que não se nega, amor que se ama, amor que se constrói, amor que não suspeita, amor que não se folga, amor sem acepção, amor que não se acaba, é o amor de Jesus. Amor que não se destrói, amor de confiança, amor de bondade, amor que se perdoa. Amor que não se escandaliza, amor de igualdade, amor que não se ira, é o amor de Jesus. Amor de pureza, amor que se completa, amor que cativa pecador, amor de justiça, amor que se ampara, amor sempre perfeito, amor de verdade, é o amor de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus, Ele está aqui no meio de nós. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é Deus. Eu creio que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Amém?